meus irmãos. De acordo, amados, nos conduz uma oração de gratidão a Deus. Senhor, Deus, os pais celestiais, somos graças a Ti, Pai, que estás aqui mais uma vez, nesse momento tão importante, solene de nós, o Teu povo vai ser reunido para juntos, louvar o Teu nome, para ir mais uma vez aprender a Tua palavra santa. Nós queremos explicar mais uma vez, o Teu Espírito Santo venha nos auxiliar, quando vamos estudar ela, que possamos, Pai, mais uma vez, honrar cada palavra falada e perceber e sentir, Pai, que foi o Senhor que inspirou para a nossa instrução. Possamos estar crescer em santidade, perante o Senhor, Pai, assim, e o aprendizado pode gerar em nós, Pai, temor, obediência, submissão à Sua pessoa. Muito obrigado, Pai, por estar aqui mais uma vez. Obrigado, Senhor, para nós, Pai, pela palavra santa. Nós temos aprendido do Senhor, e isso, Pai, tem nos auxiliado a viver, a caminhar nesse mundo do pecado, porque é grande sermos Deus, Pai. A nossa oração que o Senhor nos abençoe uma vez, que nós possamos, Deus, trilhar os nossos caminhos, Pai, com firmeza, com segurança, Pai, que o Senhor está ao nosso lado, nos auxiliando. Com o Espírito Santo, Pai, nos dando força e poder, Pai, para vencer, Deus, e continuar sendo o Senhor que fala que é Deus que se vamos. Obrigado por tudo que conosco, nos abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos para a palavra de Deus. Meus irmãos, dando continuidade, o tema que temos trabalhado na quinta-feira, santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem trabalhado usando o livro de John Charles Wiley. Chegamos ao capítulo 15. Irmãos, o texto que vamos utilizar hoje, de João capítulo 21, dos versículos 15 ao versículo 17. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João, capítulo 21, dos versículos 15 ao versículo 17. Ouça com fé a leitura que farei, a palavra do Senhor. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Vamos orar mais uma vez, rogar a graça do Senhor. Bondoso Deus, Pai, nós te adoramos com cânticos e agora, Pai, queremos te adorar com a exposição da Tua palavra, Senhor. Palavra essa que tem toda a autoridade, palavra perfeita, inerrante, e rogamos o Teu Espírito, Pai, que nos conduza nessa noite, para que não saímos daqui da mesma forma que adentramos, mas que saímos edificados, consolados, exortados, encorajados pela Tua palavra. Fala conosco, faz o Teu reino avançar, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a palavra Jesus em nossos dias, o nome, o termo Jesus, para muitas pessoas hoje tornou-se algo desconhecido. A definição que as pessoas têm de Jesus não é aquela que as Escrituras nos dão, por causa da nossa cultura. E é interessante que muitos o conhecem como Jesus histórico, como o Jesus amoroso, como o Jesus bondoso, como aquele que foi o Salvador um dia, ou como um judeu, como um profeta da parte de Deus. E é interessante se nós, em nossos dias, na cultura em que vivemos, colocássemos homens e mulheres numa sala e pedíssemos para cada um dar uma descrição de Jesus. Será o que teríamos? E interessante que um estudioso fez isso. Então aqueles que eram do movimento LGBT deram a definição do que era Jesus, que é aquele que entende e que independentemente de quem eu sou, ele me aceitaria a si mesmo. As mulheres que apoiam o movimento feminista, disseram que Jesus também não aceitaria da forma que elas eram, bem como todos aqueles influenciados pelas suas perspectivas e cosmovisões, entendiam e deram uma definição conforme o próprio movimento, conforme a própria concepção que eles tinham de quem era Jesus.
Mas é interessante que nós não conseguimos amar alguém sem conhecer. Nós não conseguimos amar uma pessoa sem antes conhecê-la, saber o que ela gosta, saber quais são os seus desejos, saber quais são os seus sonhos. Não é assim com os nossos relacionamentos? E é interessante que a disposição para amar alguém, que é um dos sentimentos mais comuns que Deus implantou na natureza humana, em cada um de nós, infelizmente, com muita frequência, as pessoas colocam as suas afeições em coisas indignas. Nesta noite, irmãos, eu desejo reivindicar um lugar para aquele que é o único digno de todos os melhores sentimentos do nosso coração. Desejo que as pessoas deem parte de seu amor para aquela pessoa divina que nos amou e que se entregou por nós. Que dentre todas as suas demonstrações de amor, não se esqueçam, meus irmãos, de amar a Cristo, de amar o Senhor Jesus, e de se certificarem que o Jesus a qual vocês amam, se dedicam, servem, seja aquele como relatado nas Sagradas Escrituras, como aquele que foi prometido por Deus muito antes da fundação do mundo, segundo o seu beneplácito. Então, essa não é também, irmãos, uma questão de pessoas entusiásticas ou fanáticas que declaram seu amor por Jesus, exposto em cartazes, e que fazem algum tipo de ação ou algum movimento para dizer: ó, Deus não está morto, o Jesus que amamos é este. De fato, este assunto merece muita nossa atenção, mas devemos tratar isso com muita seriedade, com muita solenidade. Esse assunto ele merece a nossa atenção e de todo crente racional que acredita na Bíblia, que acredita em Jesus Cristo como revelado nas Escrituras. Nossa própria salvação, irmãos, está intimamente ligada a este assunto: a quem Cristo é, a quem o nosso coração, as nossas afeições estão direcionadas, se amamos essa pessoa divina. Seja assunto de vida ou morte, de céu ou inferno, dependem de nossa habilidade de responder uma simples pergunta: você ama Cristo? Você ama o Senhor Jesus? Ele é o teu Senhor e o teu Salvador? Ele é aquele no qual a tua vida torna-se e dá-se significado nesse mundo? Ele é o amado da sua alma? Ele é aquele a quem você empreende, trabalha e vive nesse mundo para que Ele seja glorificado, seja contemplado pelos homens, seja glorificado diante dos pecadores? E usando esse texto, eu quero dar ênfase a 2 pontos que gostariam que os irmãos tomassem bastante atenção e que nós considerássemos nessa noite, utilizando esse texto de Cristo, referindo-se a Pedro 3 vezes e o perguntando se ele de fato o amava. A primeira coisa que aprendemos, olhando para esse texto, segundo nos relata João, é o sentimento característico do cristão em relação a Cristo. O desejo que define, o desejo que mostra e evidencia aquele que de fato ama o Senhor Jesus Cristo. Porque o cristão verdadeiro, ele não é, irmãos, um homem, uma mulher meramente batizada nas águas. Não é meramente alguém que professou a sua fé e que vive um formalismo vazio, ou que frequenta a igreja algumas vezes no domingo, ou pela manhã, ou pela noite. Isso não é o que caracteriza, isso não é o que evidencia o cristão verdadeiro, o cristão genuíno, aquele que ama verdadeiramente a Cristo. A nossa fé e o nosso amor a Jesus não está limitado a um formalismo, a uma religiosidade. É muito mais do que isso. Porque o formalismo não é cristianismo. Religiosidade não é cristianismo. A adoração de lábios ignorantes não é religião verdadeira. Você adorando a quem você não conhece. Não é isso que Paulo faz em Atenas, no capítulo 17 de Atos? Eu vim anunciar esse Deus desconhecido, a qual esse altar está levantado e que vocês não conhecem. A Ele que eu vim anunciar a vocês. E Paulo utiliza isso como um meio de evangelização para anunciar a Jesus e o Deus a qual eles adoravam sem conhecer. E quantos hoje, irmãos, dada a descrição da sua própria concepção de quem é Jesus, adoram o Messias que eles não conhecem?
Adora o Messias inventado pela sua própria mente, pela sua própria cabeça. O crente verdadeiro não. Ele se apoia, ele está ancorado naquilo que a Bíblia relata acerca do seu Salvador. Ele o ama como o evangelista o descreve, como os evangelhos da sua autobiografia. Não como algum movimento me influencia, não como algo externo das Escrituras me influencia para crer ou dar uma definição de um Jesus inventado pela mente humana. Não. Mas é interessante que as Escrituras afirmam expressamente que nem todos os de Israel são de fato israelitas, como Paulo diz em Romanos 9,6. Então a lição prática desses versos é clara e óbvia. Nem todos os que são membros da igreja visível de Cristo são de fato cristãos. Essa é uma verdade que nós precisamos entender, como vimos no estudo passado acerca da igreja visível e da igreja invisível de Cristo. Nem todo que faz parte da igreja visível é de fato um cristão. Mas aqueles que são contados com a igreja universal, com a igreja invisível, a quais Deus comprou por intermédio de Jesus, com o seu precioso sangue, homens e mulheres de todas as nações, de todas as línguas e durante todas as épocas. Então, o cristão verdadeiro, ele é aquele cuja religião está em seu coração e vida. Irmãos, nós formarmos e adaptarmos uma vida religiosa pautado no externo é muito fácil. É muito fácil, o ser humano consegue fazer isso facilmente, mudar a vestimenta, mudar o vocabulário, mudar as companhias, mas isso não se dá por evidência de alguém que de fato é um verdadeiro crente. O verdadeiro crente é aquele que teve a sua vida transformada pelo Evangelho da Graça, um coração e uma conduta que ama Cristo de corpo e alma. Não é algo limitado externamente. Ele sente a sua pecaminosidade, ele sente a sua culpa e a sua maldade, ele se arrepende. Ele se arrepende. Ele vê a Jesus Cristo como sendo o divino Salvador, de que sua alma precisa, e se compromete com Ele. É feita uma aliança pactual entre o crente verdadeiro e Cristo, onde ele entende que a sua vida, a sua alma depende inteiramente de Jesus, do bom pastor, daquele que guia as suas ovelhas até as nações celestiais, até a presença do Pai. Ele se despoja do velho homem, ele deixa as antigas paixões, as corrupções, os hábitos carnais e se reveste de um novo homem, segundo Cristo. Ele vive uma vida nova e santa, geralmente lutando contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. Isso são características nossas em relação a Cristo, que evidenciam que nós o amamos. Tem pessoas que colocam o nome de Jesus em camisas, fazem protestos, vão para o sinal, fazem cartazes. Essa é a geração que ama Jesus. Essa é a geração de jovens apaixonados por Jesus. Mas só se dá aquele movimento, só se dá aquele momento. As pessoas expressam com seus vocabulários, com palavras belas, mas o seu coração está longe de mim, como diz a palavra do Senhor. E às vezes adaptam a sua vida cristã a um formalismo, a uma religiosidade que não é coerente com as Escrituras. A obra da regeneração, como vimos, ela é primordialmente realizada no coração do pecador. Deus faz com que a luz do seu Evangelho seja iluminada em nosso coração de trevas, quando o Espírito Santo atua graciosamente, aplicando a sua palavra ao nosso coração. E aí nossos olhos são abertos, as nossas afeições são mudadas. A lei de Deus que odiávamos, que achávamos ríspida, agora repousa um amor pela palavra de Deus. É posto em nosso coração um amor por Deus. Aquele que tínhamos como inimigo de nossas almas, como aquele que nós não tínhamos nenhuma afeição, agora torna-se o amado de nossas almas. Nós ansiamos a sua presença, nós ansiamos
apesar de um amor debilitado, seja aumentado gradualmente. E essas características, irmãos, evidenciam uma vida que está sendo santificada. Isso é uma das maiores evidências de que alguém é um filho de Deus. É que ele ama o Senhor, é que ele ama Cristo, e que sua vida só faz sentido se ele tiver Jesus, quando ele é o amado de sua alma. Todavia, irmãos, além de tudo isso, existe algo que é peculiar e notável ao crente verdadeiro, aquele que nasceu de novo. Esse algo é o seu amor por Jesus, por Cristo. Não falo de um amor formal, da boca para fora, mas de um amor verdadeiro, que flui do coração, onde um conhecimento, a fé, a esperança, onde há reverência, onde há obediência, e todos esses traços evidenciam o caráter de um cristão verdadeiro. Ele não é um Jesus bacana que você lida como qualquer outro, como essa juventude lida. Não é um Jesus que é um Jesus legal, é um cara bacana, é um Jesus que me ama independentemente do modo como eu vivo. Esse não é o Jesus das Escrituras. Esse não é o Cristo da palavra de Deus. Não é. Então, o caráter do crente que está sendo santificado é quando o seu conhecimento, é quando a sua fé, é quando a sua esperança, toda ela, irmãos, enfeitada e adornada pela reverência, pela obediência a esse Cristo, onde todos esses traços evidenciam o caráter de um cristão verdadeiro, de alguém que de fato ama a Cristo. Mas esse quadro seria muito imperfeito se você omitisse o seu amor por Deus, por Cristo, pelo seu divino mestre. Ele não só conhece, como também confia e obedece. E ele vai muito além disso. O cristão verdadeiro ama. É diferente. Obediência sem amor é legalismo. Santificação sem um coração transformado também é legalismo. Não existe santidade verdadeira se o nosso coração não mudou. Não existe um processo de santificação se Cristo não plantou a semente do Evangelho e ela brota para a vida eterna. Não existe santidade. Isso é formalismo, religiosidade, paganismo. Porque até os pagãos também, eles são muito mais morais do que muitos crentes. Então ele o ama. É uma obediência banhada pelo amor. E ele fala como João: seus mandamentos não são penosos. Olha só, irmãos, o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios. Na sua primeira carta, no capítulo 16, versículos 22. Se alguém não ama ao Senhor, seja anátema, maranata. Se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja considerado maldito, seja considerado amaldiçoado. O apóstolo Paulo, irmãos, ele não deixa escapatória para o homem que não ama Cristo. Se um homem não ama Cristo, ele não está caminhando no caminho de vida, no caminho que leva para a eternidade com segurança. A maldição de Deus ainda está sobre ele. Ele está no espaço, ou no espaçoso caminho que conduz à perdição eterna. Se alguém não ama o Senhor, seja considerado maldito, como alguém reprovável. O Senhor Jesus disse a Pedro, após ter sido ressuscitado de entre os mortos por 3 vezes, e ele repetiu a pergunta: Simão, filho de Jonas, ou filho de João, tu me amas? A ocasião era bem notável. Jesus tinha a intenção de fazer com que seu discípulo errante, Pedro, ele era meio afoito. Pedro às vezes estava na frente, às vezes estava mais atrás, usava com ímpeto, estava disposto a dar a sua vida por Cristo, ao mesmo tempo estava negando ele. Uma hora estava com Cristo, uma hora estava com aqueles que o traíram. Pedro, ele tinha o seu caráter oscilante. Uma hora ele tinha coragem de ir e ter com Jesus sobre as águas, e ao mesmo tempo ele conseguia ser incrédulo e afundar na água em meio à tempestade. Por 3 vezes Cristo
diz a ele: Simão, filho de João, tu me amas? Jesus tinha a intenção de fazer com que seu discípulo errante se lembrasse de ter caído 3 vezes. 3 vezes ele cai. 3 vezes ele nega o nosso Senhor e Salvador. Ele negou o autor da vida. Você já pensou? Hoje as pessoas não têm a ideia do que é negar a Jesus. Hoje as pessoas não entendem. Para nós que está tão distante, 2000 anos atrás, e que não está aqui presente fisicamente, é muito fácil, né? A gente dizer: rapaz, alguém negou Cristo, olha só. Mas já imaginou? Pedro disse que nós apalpamos a palavra da verdade, a palavra da vida. Cristo estava com eles. O próprio Pedro, na sua carta, diz que não havia engano em sua boca. Ele andou com ele 3 anos e meio. Palavras na qual Cristo falava que eram sempre banhadas de muita sabedoria, do alto. E Pedro negou o autor da vida, aquele no qual nos amou até o fim, de forma sacrificial, e se entregou por nós, pecadores. Então Cristo pergunta a ele 3 vezes, ao seu discípulo errante, para que se lembrasse que ele havia caído 3 vezes também. E qual foi a pergunta que ele fez a Pedro, como lemos? Talvez ele poderia: tu crês tu em mim? És convertido e de fato entende que eu sou o Messias, o Filho de Deus? Tu está pronto para confessar-me, Pedro, depois do que aconteceu? Pedro, tu já se preparou? Tu entende agora que eu sou o Filho de Deus? Cristo poderia ter indagado com várias outras perguntas, nas quais nós também indagamos. Mas ele não usou qualquer dessas expressões. Ele simplesmente disse: tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele queria, irmãos, que Pedro compreendesse do que deve depender o cristianismo de um homem, de uma mulher. É do nosso amor a Cristo. Isso depende da nossa fé. Isso depende daquilo que proclamamos com os lábios. Isso depende e evidencia se a nossa profissão, a nossa confissão de fé é realmente verdadeira. Cristo sabia muito bem que ele o amava e que Pedro estava arrependido de que ele era um apóstolo e seria uma coluna da igreja primitiva. Será se Cristo não era onisciente, tinha todo o poder? E por que ele o questiona? E ele também nos questiona essa noite. Essa pergunta é para nós, irmãos, onde podemos aplicar a nós, os nossos corações essa noite. Tu me amas? Cristo queria fazer com que Pedro entendesse, compreendesse do que depende a fé de alguém. Se não for uma fé agarrada a Cristo, que o ama inteiramente, é tudo nulo, é tudo em vão. É viver inutilmente no mundo. Isso depende, irmãos, da extensão, da compreensão, de uma evidência clara de alguém que ama Jesus, de alguém que ama a Deus. É quando o nosso coração inteiramente está pegado a Ele. Você já percebeu, irmãos? Eu ficaria muito triste, né? Eu vou fazer 10 anos de casado, pela graça de Deus. Eu ficaria muito triste se minha esposa, né, mulher da minha mocidade, chegasse para mim e dissesse: não quero mais, eu vou embora. Alguém que eu amo, alguém que eu estou disposto a dar a minha vida por ela, para dizer: eu não te amo mais, eu não quero mais você. Eu não é nem de imaginar isso, né? Mas eu creio que seria horrível, terrível, angustiante. Seria algo indizível para o meu coração, da dor, do tão horrendo que seria. E Cristo, às vezes, Ele questiona nós com essas mesmas palavras, não para que Ele se lembre de que nós o amamos, porque Ele sabe quem é aqueles que o amam. Cristo não está aqui fazendo de alguém que tem Alzheimer, ou que não conhece todas as coisas. Pelo contrário, Ele é o Filho de Deus, Ele sabe de tudo, Ele tem toda a onisciência, Ele é soberano e sabe de todas as coisas. Mas a pergunta se dá para que seja despertado em nosso coração, se de fato nós amamos o Senhor, se de fato nós amamos a Cristo como Ele é, como Ele é. Tu me amas? E apesar, irmãos, de soar como uma pergunta simples, de fato ela é prescrutadora, de fato ela desperta o nosso coração, porque uma fé que não é banhada por amor a Jesus é religiosidade e legalismo. Não adianta, não adianta.
Essa pergunta, de fato, entrou nas entranhas de Pedro. Ele percebeu que, apesar de ele ter o traído 3 vezes, o negado 3 vezes, Cristo fez com que ele compreendesse. Cristo fez com que ele entendesse e do que ele depende para manter a sua fé. É o seu amor a Cristo. Então, irmãos, apesar de soar como uma pergunta simples, de fato ela fala no nosso coração, de forma clara e fácil de ser entendida, de ser compreendida por qualquer pobre homem letrado, por aquele que não tem nenhum conhecimento, mas que continha um assunto que poderia colocar o maior dos apóstolos à prova. Se o homem ama Cristo de verdade, tudo está correto. Se não ama, tudo está errado no seu coração. Tudo. Eu acho muito interessante. É muito bom quando você conhece as doutrinas da graça e você que outrora, vivia um dia salvo, o outro não. É como a margarida, Me ama, não me ama. Assim vive muitos. Hoje eu sou amado por Deus, hoje eu não sou. Hoje eu estou salvo, hoje eu não estou salvo. Irmão, isso é horrível. Quem já passou por isso sabe. Mas como muitas pessoas, quando conhecem as doutrinas da graça e descansam na soberania de Deus, na graça preservadora de Deus, na perseverança dos santos, na certeza de que Deus vai preservar ele até o fim, muitas vezes o crente que cai no desleixo, na negligência. Por isso que há na palavra de Deus exortações, advertências, para que nós, assim como Pedro diz, confirmemos a nossa vocação. Pedro sabia muito bem disso. Ele fala isso no capítulo 1 da sua segunda carta. Aqui confirmemos a nossa vocação. Paulo também, em 2 Coríntios 14, 12, ele diz: provai-vos a vós mesmos se estáis na fé, se não é que já estáis reprovados. E Jesus está dizendo: tu me amas? Vocês me amam? Isso soa como uma advertência solene também ao nosso coração, para que traga à tona a realidade do que o nosso coração ama e a direção na qual estão as nossas afeições, o nosso desejo. E não há uma evidência mais poderosa da atuação da graça de Deus, da atuação soberana do Senhor sobre a vida de alguém, de que Deus o está perseverando, quando essas advertências se faz notória em nossa vida. De quando, ao ouvirmos essas palavras, o nosso coração fica inquieto e consegue descansar no Senhor. Deus faz isso para que nós, irmãos, não caiamos na negligência e para que sejamos atuantes em nossa santificação, na nossa separação do pecado. Porque o verdadeiro cristão ama Cristo por tudo que Cristo fez por ele. Cristo sofreu em seu lugar e morreu naquela cruz, em nosso lugar, redimindo a nossa culpa, derramando o seu sangue puro, livrando-nos do poder e das consequências do pecado através do seu precioso sangue. Ele nos chamou graciosamente pelo seu Espírito Santo para o autoconhecimento da sua glória, por meio de um arrependimento verdadeiro, de uma fé genuína, de uma esperança indizível e de uma santidade progressiva em nós, onde gradualmente nós, ao olharmos para o Senhor, temos o nosso coração, apesar de dia após dia a pecaminosidade do nosso coração e a culpa tornar-se mais coerente, mais visível. E esse é um sinal da santificação. As pessoas acham que chegaram a um patamar de santidade enquanto elas batem no peito e dizem: rapaz, hoje eu não pequei. Isso é loucura, irmãos, alguém dizer isso. Aquele que não tem pecado está mentindo. Ninguém pode chegar a esse patamar em vida. O salvo, o crente verdadeiro, quanto mais ele conhece e se aprofunda no conhecimento de Deus, na obra de Cristo, mais ele percebe a sua culpabilidade diante de Deus, a pecaminosidade do seu coração e a seriedade do pecado. Isso é uma característica e é algo que evidencia a nossa santificação e de que nós amamos o Senhor quando essas coisas tornam-se mais claras em nós. Ele nos libertou da escravidão do mundo, da carne e do diabo. Ele tirou-nos do abismo do inferno, irmãos, e nos comprou com o seu sangue, nos direcionando a um caminho estreito, nos direcionando à porta
estreito, ao caminho apertado, mudando nosso olhar, a nossa perspectiva, a nossa mentalidade, conformando-nos a mente de Cristo. Ele deu luz em vez de trevas, paz em nossa consciência em vez de intranquilidade, esperança em vez de incertezas, vida em vez de morte. E aqui nós podemos extrair desse texto alguns pontos importantes. Podemos ver de forma prática e atestar no nosso coração se de fato amamos o Senhor. E se de fato Deus está trabalhando gradualmente no nosso coração, nos santificando. A primeira coisa é que o amor a Cristo é o companheiro inseparável da fé salvadora, como vimos. É impossível alguém ser salvo verdadeiramente se essa pessoa não ama o Senhor Jesus. Paulo disse: alguém não ama o Senhor, como lemos, esse tal é maldito, ele é anátema. Então a fé que o homem pode ter sem amor é semelhante à fé dos demônios, é semelhante à fé daqueles que são caídos e estão perdidos para sempre. Uma fé também meramente intelectual, mas nunca aquela fé que salva, uma fé salvífica, verdadeira. Então o homem que realmente foi perdoado, irmão, é o homem que realmente ama o Senhor. Se o homem não tem nenhum amor por Cristo, esteja certo de que ele também não tem fé. Quem pode ler Lucas 7,47? Primeiro versículo que vamos ler. Lucas 7,47. Por isso digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Porque lhes são os seus muitos, por isso de perdoados são os seus muitos pecados, porque ele muito amou. E essa, irmãos, é de fato a companheira inseparável da fé salvadora, aquele que de fato ama ao Senhor, aquele que de fato ama a Deus, aquele que não tem amor por Cristo, esteja certo de que esse não tem fé em Deus, de que esse não ama ao Senhor. O amor a Cristo também é a principal motivação para se trabalhar para Cristo. Pouco tem sido feito, irmão, na terra em favor da causa de Cristo, devido a um senso de obrigação, ou talvez ao conhecimento daquilo que é correto, talvez é apropriado. O coração precisa estar interessado antes que as mãos se movam e continuem a se mover. A tal da boa vontade. Hoje nas igrejas estão abarrotadas de pessoas com boa vontade. Boa vontade na evidência de que alguém é salvo. Vocês lembram de Uzá, quando estava trazendo a Arca da Aliança da casa de Obed-Edom, com Davi, de forma errada, que não era prescrita nas Escrituras, no carro de bois, e a arca balançou, simbolizava a presença do Deus vivo. A arca era para ser traga pelos levitas, com 2 bastões, ainda entoando salmos diante dela, de pé, e eles trouxeram no carro de bois. E Uzá todo cheio de boa vontade. Se tropeçou o carro, ia cair da arca. E ele todo cheio de boa vontade foi segurar a arca. Morreu na hora. Deus não está nem aí para a tua boa vontade. Se não é pautado na sua palavra, se não é, irmãos, feito com amor a Deus, a Cristo, Deus não recebe. Existe muita gente cheia de boa vontade para fazer a causa, trabalhando na causa do reino de Cristo, mas muitos não entenderam quem é Jesus, o porquê do reino de Deus, o porquê de vida eterna, mas estão cheios de boa vontade. Não ocupa o seu coração e ter como motivação principal o amor a Cristo. Então, primariamente, Deus trabalha no coração. Deus muda as afeições do coração. Assim é feito, biblicamente, aprazível diante de Deus, e Deus recebe e se agrada com as mãos. Primeiramente, Deus faz no coração, e depois você trabalha com as mãos, com os pés, na proclamação, e Deus recebe. Se não aconteceu primeiro no coração, não adianta. Não adianta, é só boa vontade. A boa vontade de entregar o panfleto,
aí Deus não se agrada. Então, a maior motivação, irmãos, a principal motivação para se trabalhar para Cristo é o nosso amor por Ele. Eu congrego não é porque o evangelista Mateus insiste, porque se não vir, eu dizimo na obra do Senhor, não é por obrigação, como um peso. Eu oferto, eu trabalho, eu ajudo, eu prego, eu evangelizo. É por amor a Ele, é por amor a Cristo. Não é porque alguém está me impondo, não é porque alguém está exigindo de mim. Não, eu voluntariamente, amorosamente faço por amor a Cristo. E todas essas coisas, irmãos, na dinâmica da igreja, o que é feito sem amor, Deus não se agrada. Porque a principal motivação para se trabalhar para Cristo é o amor, é quando nós o amamos primariamente. E por último, o último ponto que vemos é as marcas peculiares pelas quais o amor de Cristo se faz conhecido. E esse aqui é o maior ponto de importância do texto. Porque se não há salvação sem amor a Cristo, e se aquele que não ama Cristo corre o risco de receber a condenação eterna, então convém que nós verifiquemos o quanto sabemos sobre essa questão. Cristo está nos céus e nós sobre a terra. De que maneira então, irmãos, o homem poderá discernir se o ama? Como você ama alguém que você não vê? Como é que podemos discernir o nosso amor a Cristo? Como que medimos? Como que vemos? Muitas vezes você nem sente, porque a nossa fé não é pautada na emoção, não é pautada no emocionalismo. Às vezes você não vai sentir nada. Mas como que nós medimos? E quais são essas marcas pelas quais o amor de Cristo se faz conhecido em nós? Quais são as evidências que nós o amamos verdadeiramente? Interessante, irmãos, que infelizmente não é tão difícil de se chegar a um acordo quanto a esse ponto aqui que vemos. Porque como sabemos se amamos alguma pessoa aqui na terra? De que maneira o amor entre as pessoas deste mundo se revela? Entre marido e esposa, entre pai e filhos, entre irmão e irmã, entre amigo e amigo. Como que esse amor se revela? Como que alguém olha para a pessoa, o casal, e diz: rapaz, irmão fulano, ele ama mesmo a esposa dele. Como que nós sabemos? Quando esse amor é sacrificial, quando essa pessoa está disposta a fazer de tudo por aquela pessoa. Ela se interessa por tudo quanto aquela pessoa se interessa. Porque ela quer aquela pessoa, a quem ela estima, a quem o seu coração estima, ela quer estar com ela quer conversar com ela. Não é assim em nossos relacionamentos? Nós temos amigos que amamos porque nós gostamos de conversar com eles. Aquelas pessoas com quem nós vivemos diariamente são aquelas pessoas que mais amamos. Por isso que existe aquela ideia da psicologia, aliás, da psicanálise, né? A ideia de que as nossas companhias de fato influenciam em nosso viver. As pessoas com as quais andamos, as pessoas com as quais mais enfatizamos nas nossas vidas, são aquelas pessoas com as quais nós mais amamos. Quando amamos uma pessoa, gostamos de ouvir a respeito dela. Às vezes até defendemos uma pessoa quando amamos. Quando vemos alguém falando mal, dando mau testemunho. E sentimos às vezes, irmãos, uma satisfação tão grande ao ouvirmos que a pessoa vai bem, que a pessoa está prosperando, que a pessoa está vivendo bem. Temos interesse em qualquer informação acerca dessa pessoa, porque nós a amamos. Nós temos prazer nessa pessoa. Damos a maior atenção quando outras não falam com ela ou sobre ela. Nós fazemos isso em relação às pessoas a que vivemos aqui na terra. Bem, também é assim, irmãos, o cristão verdadeiro não é diferente em relação a Cristo. O verdadeiro cristão, ele se deleita em ouvir sobre o seu mestre. Ele valoriza mais aqueles sermãos que estão repletos de Cristo. Ele aprecia as comunidades, as igrejas, onde as pessoas falam mais sobre a obra de Cristo, sobre Jesus, porque ele o ama. Ele é o amado de sua alma. Isso é uma evidência de que você ama Cristo, de que
você permanece no amor dele. Eu acho muito interessante o Dr. Martin Lloyd Jones, ele conta um testemunho de uma senhora galês, que gostava de ouvir um grande evangelista que pregava em inglês. Ela conhecia só algumas palavras em inglês, que era Evangelho, Jesus Cristo e algumas palavras relacionadas à doutrina. E ela caminhava quilômetros para ouvir esse pregador. E aí, um certo irmão indagou a irmã, a senhora, por que você anda tantos quilômetros para ouvir aquele pregador? Eu não ouço tudo que ele fala, mas ele fala tanto no sermão dele de Cristo, ele pronuncia tanto de Cristo no sermão dele, que eu não canso de ouvir, apesar de não entender bem o inglês. É isso, irmãos. O amor a Cristo é isso. É ter amor pelo aqueles sermões, pelas aquelas palavras que mais enaltece, que mais demonstram a obra, o caráter de Jesus, a sua obra na cruz. Esse que ama o Senhor valoriza isso. Procura uma igreja, não que está mais perto de casa, mas que está mais perto das Escrituras, que fala de Cristo, que anuncia Cristo e que revela a Cristo. Eu acho muito interessante, né? Algumas irmãs gostam de indagar. O evangelista fica preocupado, às vezes vê um monte de gente, vai embora e não aparece mais. O que aconteceu? Muitas dessas pessoas nunca nasceram de novo, irmãos. E talvez a intenção delas não é Jesus. Você está aqui há anos porque você ama a Cristo, independentemente do pastor ou pregador. Se ele fala, prega Cristo fielmente, isso é o que faz com que o seu coração permaneça aqui, servindo ao Senhor, cultuando a Deus, servindo a igreja, o reino de Cristo. Aqueles que não permanecem é porque não têm os seus corações voltados a Jesus. Querem Jesus e algo mais. Querem Jesus e acrescentar algo a mais à obra de Cristo. E isso não é evangelho, isso é distorcer aquilo que está na sua palavra. Continuando então, se amamos uma pessoa, nós gostamos de ler sobre ela. Quanto tempo nós gastamos com os evangelhos, irmãos? Só para conhecer a Jesus. Outra coisa, nós que lemos teologia, você lê mais as dogmáticas, as sistemáticas, ou você gosta mais de estar ali com os evangelhos abertos e ler o evangelho para saber mais de Cristo, gastar mais tempo com Cristo? Porque os 4 evangelhos, eles são relatos acerca de Cristo, é como se fosse uma autobiografia de Jesus. Se você quer conhecer Jesus, leia os evangelhos. Quando nós amamos uma pessoa, nós gostamos de ler sobre essa pessoa, apesar de não ser presente. Não é assim com aqueles pregadores que gostamos, com aqueles teólogos, ou com aqueles que falam sobre filosofia ou de algum assunto que nós nos afeiçoamos. Nós não dedicamos-nos a ler os livros dele, dessa pessoa. Assim não é diferente também com Cristo. A evidência de que nós amamos é quando valorizamos, irmãos, e nos deleitamos em ler as Escrituras, porque falam de nosso amado Salvador, porque falam de Cristo. Não há um outro livro que possa substituir a leitura da Bíblia de nossas vidas. Não há. Não há, meu irmão. Nós não podemos dar lugar a outro livro além das Escrituras, porque lá fala do meu amado Salvador. E essa é uma tarefa entediante para aquele que ama Cristo. Ele tem prazer, irmãos, como diz o salmista no capítulo 1. Seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele procura em cada linha das Escrituras, em cada porção da Bíblia, encontrar algo relacionado à obra de Cristo. Eu acho muito interessante porque os puritanos liam a Bíblia assim, onde de alguma forma aquele texto apontava para Jesus, para Cristo, para a sua obra, para o seu reino, para a sua glória. Se amamos uma pessoa, nós gostamos de agradar a ela, damos presente, nós nos interessamos na pessoa, nós ligamos, conversamos, nós fazemos de tudo para agradar essa pessoa. Em relação ao crente verdadeiro também não é diferente. Nós faremos de tudo para agradar a Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Para agradar aquele, irmãos, que se entregou por nós, que morreu na cruz, por causa dos nossos pecados. O verdadeiro cristão estuda sobre como agradá-lo, procurando ser santo, tanto em seu corpo quanto em seu espírito.
mostrando em sua prática o amor a Cristo, andando na contramão de um mundo mau que desonra a Deus e que diz blasfêmias contra o Senhor. Ele não está acostumado a estar na roda dos escarnecedores, e quando alguém fala de Deus e se ri, ele também, entra na mesma conduta. Não. Ele se posiciona. Ele trata com seriedade acerca dos seus filhos. Ele abomina aqueles que fazem tal coisa. Assim também nós, quando gostamos, queremos agradar uma pessoa. Nós buscaremos viver na esfera privada, na esfera pública, no trabalho, na escola, em casa, de modo a que Cristo seja agradado, glorificado, para que Ele tenha prazer em nós. E por último, irmão, se amamos uma pessoa, nós somos zelosos a respeito de seu nome e de sua honra. Não é isso? E também o verdadeiro cristão, ele repudia com zelo todos aqueles que tentam distorcer a obra de Cristo, a palavra de Deus, aqueles que professam a fé e envergonham o Evangelho. Isso deve ser reprovável. E alguém que ama Cristo, que tem zelo pela glória de Cristo, ele não ficará calado quanto a isso. Ele o repreenderá. Ele dará honra a Cristo, tanto em seu viver, quanto no seu viver privado, quanto na sua vida pública. O verdadeiro cristão repudia com zelo todos os efeitos, os esforços feitos para depreciar a palavra de seu mestre, para depreciar a palavra do Senhor Jesus, ou a igreja de Cristo, ou qualquer coisa relacionada ao seu Salvador. E ele o confessará diante de todos, de governantes, se necessário, diante de todos, para que ele receba a glória que é devida ao seu santo nome. Ele não se calará e não suportará que a causa de seu mestre seja envergonhada sem que testemunhe contra eles. E por que tudo isso? Por que o crente faria tudo isso? E para que tudo isso? Simplesmente porque ele o ama. Porque ele ama Cristo. Porque ele ama o Senhor. E eu termino com um testemunho de um missionário. Acho que eu já falei esse testemunho. Missionário na África. Ele foi evangelizar acerca do Evangelho. E esse missionário morre, passa-se 100 anos. E depois vai outro missionário lá anunciar o Evangelho nessa mesma aldeia da África. Ele passa a dizer, qual é a mensagem que tu tem? Eu tenho algo a falar sobre Jesus. Vocês conhecem Jesus? Ele começou a dar descrição de como era Jesus. Olha, ele era um homem bondoso. Jesus foi o Salvador a ponto de dar a própria vida para nos remir. Ele curava, ele pregava acerca do reino de Deus. E aí alguém da tribo interrompeu rapidamente o Senhor. Para aí, porque aqui veio um homem há 100 anos atrás, nossos pais, nós temos até uma foto dele, semelhante a isso aí. Ele falava com sabedoria, ele falava da eternidade, dos céus. Aí eles pegaram a foto e mostraram a foto do missionário. Eles confundiram o missionário com Jesus. É isso, irmãos. Amar a Cristo implica isso. Ter a sua semelhança. Viver como Ele viveu. Amar o que Cristo ama. É ter uma mentalidade totalmente diferente. É ter um novo coração. É ter uma nova vida. É uma evidência de que nós amamos o Senhor verdadeiramente. Por isso que Pedro, fica triste. Tu me amas, Pedro? Senhor, Tu sabes que eu te amo. Tu sabes. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, com a sua palavra. Que Cristo continue sendo amado de nossas almas. Alguém quer comentar alguma coisa? Complementar? Aqui em Apocalipse 2, eu acho que dá para a gente fazer um resumo do que você falou acerca do nosso amor por Cristo. Verso 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, que puseste a prova os que assim mesmo se declaram apóstolos e não são, os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste endurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão venha a ti e removerei do seu lugar o teu bandeiro, se não te arrependeres. É uma igreja que na aparência é ótima,
expulsaram os falsos apóstolos, mas só em uma religião, né? Esquecendo sobre o amor. Cristo não fazia parte dos seus corações. Tinha boa teologia, uma igreja bem, né, perseverante. No entanto, o amor a Deus. Expulsaram os falsos apóstolos. Sim. Não mereciam. Essa pergunta aí que Jesus fez para Pedro, provavelmente Pedro deve ter enmanchado todinha, né? Foi profunda. Assim a gente vai orar e imagina Deus perguntando isso aí para a gente. E a gente vai se perguntar. E aí Deus, é como se Jesus estivesse falando assim: meu filho, tu me amas, eu quero te dar mais uma oportunidade. Larga esse vício, para com isso, sai desse pecado, eu te ajudo, sabe? É como se ele estivesse assim, dizendo: eu quero te dar mais uma oportunidade. Por isso que, se eu não me engano, acho que em Romanos fala que a palavra de Deus ela é uma espada de dois gumes. E uma pergunta dessa daí ela atravessa qualquer coração. Tão simples, né? Sim. Tão simples. A pergunta é simples. Por isso que Pedro, nessa hora Pedro se acaba na frente de Jesus. E o que é interessante é que depois que ele está vindo, eu acho que esse é o próximo encontro que eles têm. Ele já passa falando para ele, está restaurando a sua fé, trazendo a sua fé de volta. Porque a pessoa está em cima. É a oportunidade que Pedro está tendo, é a oportunidade que nós temos também de Jesus. Por isso, na terceira vez, ele diz: Senhor, tu sabe todas as coisas, né? E se você for no original lá, ele respondeu a vez: tu sabe que eu te gosto. E a outra ele fala: tu sabe que eu te amo. Se for no original, a terceira vez tu sabe que as duas coisas sabem que eu te amo. Sim. Devemos lembrar disso. Amém, meus irmãos. Mais alguém quer comentar? Não? Então vamos orar, agradecendo ao Senhor. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por esse momento. Bondoso Pai, nós te bendizemos, Senhor, pela tua palavra que é perfeita e eterna. Pai, que ela possa encontrar lugar em nossos corações, cair numa terra boa, para que possa germinar, Pai. Que não fique somente no mundo da teoria, mas que o nosso coração seja instigado, exortado, despertado, amar o Senhor. Ó Pai, nós nos perguntamos essa noite: será as mãos do Senhor? Será essas nossas afeições, nossa vida, de fato, só faz sentido com o Senhor? Ó Espírito Santo, ajuda-nos. E que essas verdades, ó Pai, sejam reais em nós. E tenhamos um coração que ama o Senhor verdadeiramente. Não somente da boca para fora, Pai. Faz-nos santo, Pai, como o Senhor o é. E abençoe-nos, ó Deus. Faça com que vivamos para a tua glória nesse mundo mau. Leva-nos em paz para os nossos lares. Abençoe-nos. Dá-nos o restante de semana abençoado em tua presença, Pai. Que você possa guiar a nossa vida, os nossos passos, para que vivamos tão somente para o Senhor. É o que eu te peço, porque eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos? Poder assentar. Irmãos, tem um visitante conosco? 2.